Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Novo Ciclo Podcast. Esse domingo nós estamos com duas convidadas, então o nosso encontro hoje será em dose tripla e estou aqui para receber duas pessoas que eu conheci fazem pouco tempo, mas que eu tenho certeza que tem muito para contribuir aí com vocês. Então, muito obrigada pela presença da Patrícia e da Indianara. Sejam muito bem-vindas e obrigada por estar aqui no Novo Ciclo Podcast. Obrigada também pelo convite. Eu que agradeço pelo convite, foi muito especial. Que bom. Hoje a gente vai falar sobre autoconhecimento e cada uma delas trabalha numa área específica. Mas a gente já conversou aqui um pouco e como aqui não tem muito roteiro, a gente vai acabar falando sobre maternidade, espiritualidade, forma sistêmica, familiar. Então, fica aí com a gente até o final, que eu tenho certeza que vai contribuir de alguma forma aí para que você possa, dentro do teu autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, poder te ajudar de alguma forma. Eu começo perguntando para vocês de que forma o autoconhecimento entrou na vida de vocês, como foi a trajetória, hoje vocês trabalham com o que sempre trabalharam ou não? Vocês tiveram aí uma transição de carreira, teve uma virada de chave para que vocês fizessem o que vocês fazem hoje. E aí, quem começa? Vou começar, então. Eu gosto sempre de contar, né, a minha história de que quando o primeiro vestibular que eu fiz foi para psicologia, e aí depois a vida acabou me levando para outros caminhos, fui trabalhar numa instituição financeira, mas sempre trabalhava com pessoas, né? Então eu sempre tive essa vontade de estar com pessoas. Com o tempo eu fui descobrindo, né, que precisava entender o meu perfil, saber quem eu era. Então, eu trabalhei 11 anos numa instituição financeira, sempre falando que um dia eu iria trabalhar numa empresa muito legal, no RH. E, de fato, foi isso que aconteceu. Né? Dei alguns passos para trás para ir trabalhar nessa empresa, que era muito legal mesmo, que eu sempre digo que foi aonde me proporcionou essa experiência, né, com autoconhecimento, porque eu fui trabalhar no RH com treinamento e desenvolvimento. Então, eu tive que, de fato, me autodesenvolver para conseguir, né, desenvolver as atividades. Então, assim, tinha o medo de falar, o medo de me expor, o medo de talvez não dar certo, se não der certo, e se eu não for capaz, né? Todas as nossas vozes internas. E foi a partir daí, né, sempre tive a vontade, eu brinco que a minha formação não é em psicologia, mas eu trabalhei com várias meninas que eram psicólogas, então eu pude aprender muitas coisas com elas, né? E a grande virada de chave para mim, Patrícia, foi quando eu, né, maternidade, mãe. Então, quando acontecem as crises existenciais, o que eu vou fazer agora? Será que eu vou ser boa o suficiente? E voltam, né, as vozes. E até tem um livro muito legal que se chama Maternidade ao Encontro com a Sombra, que é muito bacana, que fica aí como dica já, que fala muito na questão do quanto nós, mulheres, não é a questão da maternidade em si, é a questão do resgate com as nossas sombras, com os nossos medos, com as nossas, né, o nosso sentimento de incapacidade e o medo do julgamento. Será que eu estou fazendo certo? E existe, de fato, um julgamento. E aí, para mim, particularmente, o grande problema é que a gente acaba ouvindo vozes, né? A gente acaba ouvindo essas vozes externas do julgamento. É o medo, né? A gente sempre tem aquele Exatamente. medo do que os outros vão pensar. E quando o autoconhecimento realmente assim se torna algo que a gente leva mais, não, eu levo mais em consideração aquilo que eu acho que é bom para mim do que o que os outros acham que vai ser bom. Eu falo que às vezes a gente acaba vivendo o sonho do outro e não vive o nosso. Exatamente. E é meio que automático isso, né? Que a gente está insegura, a gente já está passando por uma vulnerabilidade sem saber, e automaticamente a gente acaba indo empurrando com a barriga. O que for, o que dá, deu. Pronto, já estou aqui mesmo, já estou de resguardo, já tô sem poder trabalhar, já tô porque, infelizmente, a sobrecarga fica toda para nós mulheres, né? A gente acaba recebendo, por mais que a gente tenha o apoio do pai, o apoio de todo, por mais que a gente tenha a família em si para nos ajudar, que nem sempre a gente tem, mas quem tem,
acaba também sofrendo a sobrecarga, né? Então, assim, não dá para romantizar, É. só dá para vivê-la e fazer o nosso melhor, né? E foi aí que eu acabei, né, buscando os cursos, tentando entender, né, porque muitos dias eu estava chorando demais, né, aquela tristeza sem fim, aquele sentimento de abandono, a sensação de que ninguém me olha, ninguém presta atenção em mim. E foi, né, nesse processo, nesse caminho, aí são 10, 11 anos dentro do desenvolvimento pessoal, mas profundamente fazem aí 7 anos. Então, assim, eu vejo o quanto é importante essa expansão de consciência, né, o quanto é importante, porque quando eu me autoconheço, automaticamente eu consigo olhar para o outro de uma forma diferente. Particularmente, para mim, é a viradinha de chave. Porque quando eu sei de que forma que eu me comporto, quais são as minhas dores, né? Quais são os meus medos, o que me faz reagir bem ou nem tanto. Tem a questão dos valores, da cultura. Então, quanto mais eu me autoconheço, quanto mais eu entendo, por exemplo, o meu sistema familiar, qual é a minha cultura, o que eles gostam, o que eles não gostam, porque eu sempre digo nos meus atendimentos, a Índia foi criada, né, ela teve o pai dela, a mãe dela, no sentido de criação, de estruturação. Eu tive os meus pais, a Ana teve os pais delas, enfim, né, digo, família, né, família de origem. Então, quando a gente tem esse entendimento de que somos pessoas diferentes, fica mais claro, fica mais tranquilo, porque a gente cede ao julgamento e também deixa de julgar. E aí fica mais leve. É muito isso mesmo. E me diz aí, Indianara, como foi o seu processo para estar até aqui? Creio eu que temos histórias muito parecidas, né? Porque a maternidade nos traz isso, né? Nos traz essa virada de chave. Eu fui me autoconhecer porque eu tive uma crise muito forte de ansiedade aos 27 anos, e a minha filha tinha 2 meses de vida. Então, eu creio que ali eu percebi que eu precisava de ajuda. De uma ajuda totalmente de profissionais, né? Porque eu sempre carreguei tudo sozinha. Tudo eu achava que eu era a Mulher Maravilha. Nossa, eu era sensacional, dava conta de tudo. Só que não. Então, com a minha filha de 2 meses, eu passando por uma sobrecarga, porque parar de trabalhar para mim foi muito difícil, né? Então, ficar esse tempo sem trabalhar, e todas aquelas sombras que a Patrícia falou, relatou, né? As sombras, sim, vem tudo junto e misturado, né? É uma emoção enorme. Então, assim, meu parto foi muito difícil, então eu passei uma recuperação difícil também. Então, veio tudo à tona, pum. Mas eu digo para vocês que foi o melhor momento da minha vida. Foi o momento que eu me descobri. Eu estava doente e eu precisava botar a Indianara para fora, né? A Indianara estava muito recuada, muito fechadinha, e eu precisava colocar a Indianara para fora. E aí foi que eu comecei o meu desenvolvimento pessoal, que foi através das terapias holísticas, foi através de psicóloga, e tudo isso com a minha força de vontade, porque assim, quando o psiquiatra falou para mim que eu teria que tomar 2 remédios, porque senão a dor do meu peito não ia passar, eu falei para ele, não, o senhor está louco, não vou tomar nada. A única coisa que eu vou tomar é vergonha na minha cara. Bora. Daí liguei para minha amiga, para as minhas 2 amigas que já são terapeutas holísticas, né? Me ajudaram com reiki, com o tratamento todo. Eu fiz um tratamento todo alternativo e não tomei nenhum tipo de remédio para poder criar vergonha na minha cara. E aí eu descobri que a cura está dentro de nós, né? A cura está dentro de nós. A gente tem que querer se curar. E é através da espiritualidade que eu me curei. Porque foi acreditando em mim que eu me curei. Porque assim, ó, a gente cria os nossos demônios, a gente cria os nossos problemas, a gente cria os nossos próprios, as doenças. Então, a gente tem que se curar. Porque a gente tem que botar o problema de frente, dar 3 tapas na cara dele e dizer quem manda aqui sou eu. Então, foi isso que eu fiz. Só que foi um processo árduo, foi desafiador, doeu muito. E nesse processo todo, eu descobri que eu tinha um potencial de ser uma manicure de sucesso, né? Eu só trabalhava com unha. Eu não sabia o potencial que eu tinha como ser manicure. O que era ser manicure? Não tinha ideia. Eu me humilhava para ter cliente.
Eu me humilhava para ter pessoas do meu lado para valorizarem o meu trabalho. Então, quando eu comecei a me autoconhecer, eu falei, mano, eu preciso disso. Eu preciso acreditar no meu trabalho. Mas, lógico, né? Foi através da psicóloga, da equipe inteira que estava ali me assessorando. Porque, assim, não se conhecer é o pior desafio. É a pior coisa que a gente pode se fazer. Porque daí qualquer pessoa vem ali, aponta o dedo e fala para ti, tu não é boa. E tu acredita. Porque tu não acredita em ti, né? Então, tu acredita que tu é boa. Ai, por que tu cobra R$50? Ai, para mim faz 25, né? Porque eu sou tão conhecida. E acabava me prostituindo na profissão. Acabava aceitando ai, faz só para mim, né? Então, quando eu comecei a me autoconhecer, eu comecei a falar, não, eu tenho potencial, eu mereço mais. Eu comecei a acreditar mais em mim e a intencionar mais quem eu desejava. E eu não sabia a força que eu tinha, o que significava intencionar ou a mentalidade. Eu só tive noção disso há pouco tempo. Que foi quando eu decidi olhar para mim e dizer, não, Indianara, tu é grande no teu trabalho, só que tu pode ser maior. Não está sendo suficiente. Então, foi quando eu descobri que eu estava estagnada no meu trabalho. Eu estava só trabalhando, só vivendo a vida, fazendo o que eu amo, mas eu estava estagnada. E eu tinha muito potencial, muito conhecimento para botar em prática, só que eu não tinha sabedoria para colocar. Tu estava na média, né? Eu falo que existem assim, né? O estar na média é o medíocre. Sim. É não fazer nada além do básico. Está bom do jeito, as coisas estão boas tá na assim, zona né? de conforto, Exatamente. tá ali, igual na escola, tenho que tirar 7. Sim. Então, eu vou tirar 7. Para que eu vou média é tirar 7. 8, 9? A média é 7, né? Pra quê? Então, a gente consegue... eu estava falando antes de você chegar aqui nos bastidores com a Paty, e o primeiro passo para quem quer o desenvolvimento pessoal e quer esse autoconhecimento é consciência. Então, tu dentro do que tu passou, tu primeiro teve a consciência de que tu precisava mudar, né? A Paty dentro da maternidade, ela teve a consciência de que, não, eu preciso fazer algo diferente. Então, o autoconhecimento, ele sempre começa com o primeiro passo, é a consciência. Sim. E a nossa mente, ela é muito eu acho, né? Ela então, ela pode muito te deixar lá no alto, como pode te derrubar. Vai depender do que tu pensa, do que tu age, de como você escolhe, né, reagir. Eu sempre falo, às vezes a gente ouve assim, mas você tem que controlar suas emoções. Eu falo, gente, a gente não tem que controlar. A emoção, ela existe, a gente tem que controlar as nossas reações. Porque a gente vai ter uma emoção de estar triste, de estar feliz, de estar bravo, com raiva. Essa é uma emoção. Sim. Mas tu não controla a emoção, tu controla a tua reação. Sim. Né? Então, aconteceu algo que tu não gostou. Como é que tu vai reagir a isso? Eu sempre digo que a gente tem que acolher nossas emoções, compreender, entender por que a gente está passando por aquela tristeza. Porque daí sim tu consegue dar os passos. Porque se tu não tu não fica triste à toa. Tem alguma ferida aí dentro de ti que tu tem que olhar, reparar e tratar. Porque daí sim, quando acontecer de novo, tu já vai saber assumir tuas reações. E assumir a postura adulta, né? Sim. Gosto sempre de trabalhar nos atendimentos a questão da criança, que a gente usa o termo criança ferida, né? A criança interior, e assumir a postura adulta. A criança é aquela que dentro das emoções, dentro das nossas feridas emocionais, ela vai estar no piloto automático no sentido de fazer birra, né? O adulto que emburra, o que fica emburrado por qualquer coisa, ou aquele brigão, né, que está querendo sempre fazer confusão. Então, são as nossas emoções que, quando a nossa criança está vivendo as dores emocionais dela, ela não, né, o adulto não consegue reconhecer. E quando a gente está na postura do adulto e não da criança, a gente entende que nós, na vida adulta, nós temos a autorresponsabilidade. E o autoconhecimento, ele traz muito, né, essa expansão de consciência de que, assim, tudo são escolhas dentro da minha autorresponsabilidade. Sim. Se eu escolhi isso, eu estou tomando isso, né, e agora vou bancar essa autorresponsabilidade. Então, assim, quando eu saio da postura da criança para o adulto saudável, o que acontece? Eu sei me relacionar, eu trabalho, o sucesso vem, as coisas acontecem. Porque quando a gente fica lá no modo criança, a gente vai estar sempre se vitimizando, esperando que o outro faça algo
e a vida fica parada. Ou colocando a culpa no outro, né? Sim. Perfeito. A gente acaba, né, sempre, fácil. eu tô assim porque o fulano. Ou, né, de forma sistêmica, eu sou assim porque eu aprendi a ser com meu pai e a Com minha meu pai e mãe. minha mãe. Então, a gente tira a responsabilidade que é nossa, até pode ser, né, dentro da forma Existem as dinâmicas sistêmica, ocultas, sim, mas que, não é né, uma repetições de padrões. responsabilidade. A gente sabe que existe um ciclo, que, né, o que eles nos ensinaram foi porque foi ensinado a eles também. Exatamente. Então, né, cabe a você ter a tua autorresponsabilidade e então quebrar esse ciclo e saber que aquilo que me foi ensinado não faz bem para mim, então não vou repetir esse padrão. E isso acontece muito, né? Tanto na questão dos relacionamentos, quando a gente vai lá dentro do organizacional. Empresas que são mais engessadas, que não buscam trazer a questão do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal. Eu sempre aprendi assim e deu certo até agora. Por isso, quando a gente fala de organização, muitas empresas ainda elas não têm consciência do quanto é importante levar o desenvolvimento pessoal para dentro das empresas. Né? Por questão de qualidade de vida, saúde emocional. Quanto mais eu olho para, né, abrindo um pouquinho parênteses aqui, mas levando a questão do autoconhecimento, né? E a gente está falando de pessoas. Então, é muito importante, assim, e principalmente, particularmente, eu falo, né? Nós precisamos sair da postura da criança de vítima, que quer tudo na hora, né? Quero o picolé agora, se eu não ganhar o picolé, eu vou chorar. Quando a gente está nessa postura, quando somos os adultos mais na postura da criança, a gente faz muito isso, inconsciente, e aí tem os conflitos, tem as brigas, né? Então, assim, quando eu me autoconheço, eu sei de que forma que eu funciono, e quando eu ativo o meu modo adulto de assumir as minhas responsabilidades, as coisas começam a mudar. E eu sou apaixonada pelo autoconhecimento, gente. Ele transforma vidas. E é uma coisa que tem começo, mas não tem fim, né? Exatamente. Eu sempre falo isso. Indianara, como que começou esse teu processo, a busca da espiritualidade? Como que ela entrou? Você sempre foi uma pessoa que tinha um relacionamento bom com Deus, né? Ou não? Você buscou através dessa tua fase que você teve? Sim, a busca pela espiritualidade foi mais forte ainda por conta do tratamento, né? Do tratamento alternativo. Porque a gente acaba se conectando com a nossa essência. E aí é onde eu descobri, através das terapias alternativas do Reiki, das terapias holísticas em si, porque eu fiz várias para poder me entender, me compreender. Então, o Reiki é o tratamento em si alternativo, a busca eu fiz vários cursos também de terapias para poder ajudar outras pessoas. Porque isso despertou em mim algo que estava dormindo lá, que é essa questão da espiritualidade. Porque a gente pode proporcionar também, eu poderia proporcionar também para as pessoas algo que estava sendo proporcionado para mim. E eu não sabia. Eu não sabia dessa força espiritual que eu tinha. Eu não tinha noção. E aí, através do Reiki, foi que eu descobri que eu tinha uma energia que eu poderia passar para a Beatriz, que eu posso passar para ti. Eu posso te ajudar a te alinhar o teu corpo através dos chakras. Sem precisar misturar religião, dogmas, sem precisar envolver essa questão. Porque a gente não está falando de religiões, a gente está falando de energia, a gente está falando de espiritualidade, a gente está falando de você se conectar com você mesmo. Porque todo mundo tem, independente da religião que carrega, todo mundo tem energia, todo mundo tem chakra, o universo é movido à energia. E é isso que o povo confunde quando a gente fala assim, eu sou espiritualista, eu não sou, eu não tenho uma religião fixa. Não tem um rótulo, né? Não, eu não tenho. A gente não rotula uma religião. Não, eu não tenho. Eu não tenho dogmas, eu não lido com dogmas, eu não vivo um dogma. Eu simplesmente vivo a espiritualidade. Porque eu estudo, eu gosto de estudar de tudo, eu gosto de conhecer de tudo. E eu acredito em Deus, e Deus é um só. Porque assim, quando a gente simplesmente começa a acreditar em Deus, as nossas coisas começam a fluir automaticamente. Porque tudo é energia. Tu querendo ou não, a tua vida é movida através da energia. Então, assim, a parte mais importante que foi de eu acreditar na espiritualidade foi quando eu comecei a saber lidar com a minha intuição, foi saber lidar com
com a minha ancestralidade, porque eu sou filha, eu sou neta de índio, então eu tenho sangue indígena. E para que mais curadores que os índios foram? Né? Então, toda vez que eu ia me conectar para a minha cura, aparecia a energia desses curadores maravilhosos na minha vida. Então, como eu não vou trabalhar isso em mim para poder ajudar outras pessoas a se curar também? Né? Porque isso é meio que automático. Então, tu vai ligando aos teus ancestrais, tu vai sabendo um pouquinho da tua família, de quem veio, não veio, e daí tu vai acessando isso e tu vai descobrindo que tu tem muito mais para oferecer para as pessoas do que apenas um abraço, do que apenas uma conversa, do que apenas um sorriso, né? Então, o Reiki veio para me transformar literalmente, e aí eu acabei virando uma terapeuta holística. Eu fiz curso de benzimentos, fiz curso de ervas, eu lido com todo tipo de ervas para poder curar as pessoas e ensinar tu a tomar um chá direito, né? Porque, assim, não é só tomar um chá. Não é todo chá que serve para todo mundo. Não vem me dizer, toma chá de guaco que vai funcionar, nem sempre. Porque o que eu tenho aqui guardado dentro de mim pode ser outra coisa. E eu posso te indicar outro chá melhor. Então, tipo assim, isso fez eu me conectar com a minha essência. Então, toda vez que nesse momento que eu me senti perdida, que eu estava estagnada, que a gente falou, né, estava no mediano, na zona de conforto, eu voltei para casa. Voltei para casa no meu sentido. Eu fui para a cachoeira, meditei e pedi para que eles me mostrassem o caminho, me dessem o direcionamento, porque eu estava perdida. E aí eles me falaram, eu me conectei comigo e a intuição veio fortíssima dizendo que eu nunca posso esquecer da minha essência, porque senão eu nunca vou saber onde eu vou chegar. Então, isso é conexão, é total. Então, assim, acreditem se quiserem, né? Eu ouvi, parecia a voz da minha bisa, e eu nem conheço ela. Lá na cachoeira, a cachoeira é enorme, é uma cachoeira pequenininha assim, mas só os cantos dos pássaros, e aí eu ouvi essa intuição bem forte. Para você seguir adiante, minha filha, você precisa voltar para casa. Você precisa se sentir em casa primeiro, e depois você segue. Então, a frase que me foi dada foi, primeiro você sente, depois você faz. Então, sentir aqui dentro é se conectar com a nossa essência, saber onde a gente quer chegar primeiro. Então, se eu sei onde eu quero chegar, Ana, nada vai me parar. Nem as mais frases sabotadoras que vêm na nossa mente vai conseguir me parar. Porque todo dia, se eu agradeço, eu acordo, sento na minha cama, agradeço, intenciono o meu dia, como eu quero esse dia, como que eu quero que esse dia seja, automaticamente o universo vai fazer com que esse dia seja da maneira que você pediu. Porque você merece isso, porque você está pedindo isso. A gente tem que parar de ir para o mundo de qualquer maneira e aceitar tudo que o mundo dá de qualquer jeito. A gente tem que parar de ser assim. Nós temos que mostrar para o mundo quem a gente é, o que a gente merece fazer e o que a gente merece receber. Porque assim a gente consegue trazer melhores clientes, a gente consegue trazer melhores pessoas. Pessoas que vão se conectar com a gente vão nos fazer crescer. Então, assim, intencionar, se conectar com a sua essência é nada mais do que a gente agradecer, né? Agradecer, é o simples fato, tipo, de agradecer, né? Não somente quando precisa, quando o rabo aperta, né? Não é somente isso. Tem que saber agradecer todos os dias e diariamente, até pelos obstáculos. Poxa, meu dia hoje foi 0. Não vou agradecer por quê? Podia ser pior. Podia ser pior. Né? E eu falo assim, hoje eu não tive... Né? Eu escuto muito isso de muitas alunas e... Índia, minha agenda está vazia. O que eu vou fazer? Né? Estou com vontade de desistir. Aí eu pergunto, o que tu fez com essas horas todas que tu ficou parada pensando nas clientes que tu não tem? Eu parei e perguntei para ela, para as pessoas que me perguntam isso. Não fiz nada. Então, assim, não fazer nada também é bom, mas até certo ponto. Tipo assim, tu tem um momento para fazer nada. Tu tem um momento, vou fazer 1 hora nada e depois eu vou agir. São as escolhas da vida adulta, né? Eu vou agir. Então, o que é agir? Que forma que tu vai agir? Daí tu começa a colocar. Aí tu começa a surgir. Se tu olhar sempre para a solução, se a gente olhar sempre para a solução e não para o problema, a gente começa a ser adultos mais felizes, né? Fala-se muito em gratidão hoje, né? Mas o que é de fato a gratidão? Porque hoje, sei lá, antigamente tu escreveu um e-mail e falava lá, né, atenciosamente, né, obrigado, enfim. Hoje é grato, grata, gratidão, gratidão. Mas o que é de fato o sentido da gratidão?
E quando eu me autoconheço, eu entendo que a gratidão ela vai muito além, né, só do agradecer. É agradecer por tudo E por tudo. e por tudo. E É que por todos, né? é, Por por mais todos. difícil que algumas as situações pareçam, né? Agradecer por todos, porque tudo é ensinamento. Ninguém vem em vão na nossa vida. Tudo Sim. vem para nos ensinar, para nos fortalecer, para nos conectar e para mostrar algo que a gente tem que curar aí dentro. Porque às vezes aparece uma pessoa perturbadinha na nossa vida, a gente fala assim, porra, de novo, cara. Somos espelho, Meu né? Deus, o que deu? Aí tu olha para aquilo ali, tu és o espelho. Veja o que tu tem que tratar. Por que aquela pessoa está aparecendo de novo? Por que está aparecendo cliente de novo para ti que só pede fiado? Tu está se posicionando como? Como uma mulher que merece receber fiado ou como uma profissional que respeita o seu trabalho? É isso. Isso tem a ver com tudo que a gente está falando, porque agradecer é a arte de atrair coisas boas. E essas coisas podem ser pessoas, pode ser clientes, pode ser apenas um dia incrível, pode ser apenas um e-mail, uma mensagem para melhorar teu dia. Isso é ser grato, isso é agradecer. Porque as pessoas estão esquecendo de que o mínimo é o grandioso. O simples é que vai fazer a gente fluir, que vai fazer a gente crescer. É o detalhe que faz a diferença, né? E o básico as pessoas não estão fazendo. Que é agradecer, que é intencionar, que é desejar. O problema, eu falo que hoje, assim, as pessoas não fazem nem o básico e querem o extraordinário. Querem o muito, né? Não tem como. É a mesma coisa, né? E as pessoas que... eu reclamo da minha agenda vazia, tá? E o que tu fez? Nada. Que resultado tu vai ter fazendo nada? Exatamente. Nada. E é por isso que eu bato sempre na tecla da postura da criança e a postura do adulto. O adulto, ele vê que, né, o adulto saudável que a gente fala, ele vê que a agenda está vazia, mas ele vai buscar recursos, alternativas para, né, captar o cliente, para entender de que forma que eu vou buscar o cliente. A criança não. A criança, ela senta no chão e chora. Então, existem muitos adultos na postura de criança, que é muito mais fácil reclamar e se vitimizar e sempre precisar depender de alguém do que assumir a postura da autorresponsabilidade de novo, no sentido de que, assim, ok, de que forma que eu vou seguir a minha vida? E aí entra a questão da gratidão, né? Bom ou ruim, sejamos gratos. Mas muitas vezes a vida segue. Mas muitas vezes também a gente não tem um apoio. A gente precisa de um empurrão. E a gente não precisa, né? A gente tem muitas pessoas que não têm. Eu, por exemplo, eu tive um empurrão da minha amiga para descobrir que eu tinha uma criança ferida. Mas muita gente não tem. E não tem noção. Por isso que hoje a gente tem que aproveitar que estão falando muito de autoconhecimento, para falar cada vez mais disso, que autoconhecimento não é só você se arrumar bonita, você passar um batom e botar uma roupa bonita. Autoconhecimento é você se curar de tudo aquilo que você não sabe lidar no dia a dia. É muito mais profundo, né? É mais profundo. E assim, as pessoas querem tudo pronto. É que dá trabalho, né? Dá trabalho. Ninguém quer ter trabalho. Todo mundo Nos quer tudo tira pronto. da zona de conforto. Todo mundo quer eu falo que todo mundo quer a fórmula mágica. Isso. Né? Mentoria. Te faço ganhar milhões e não sei o quê. Não existe. Não existe isso. É que tem que começar pela gente e o esforço é nosso. Existe o processo, né? Sim. Processo. Eles entregam a teoria, né? Só que assim, a teoria, mas a prática é que vai trazer o resultado. Sim. Que vai te transformar numa pessoa melhor. 50% de cada um. Ô, Paty, diz pra mim, já que a gente entrou nessa coisa de ancestralidade e tudo mais, de forma sistêmica, o que isso pode, assim, nos influenciar ou, né, dentro do que a gente é hoje? De comportamentos? Gosto sempre de falar, Ana, na questão de que todos nós, né, a gente falou muito sobre a questão da criança ferida, criança interior. Talvez algumas pessoas não me conheçam, né? A gente está falando termos e nomenclaturas aqui. Mas quando a gente fala da criança interior, a gente fala assim, que lá na nossa primeira infância, a gente vive algumas situações aonde o bebê ou a criança, ele vê, escuta, né, dá significados. E existem 5 fases na nossa infância, que é onde a gente, ao mesmo tempo que a gente potencializa os nossos recursos, a gente ativa as nossas dores emocionais. Então, aí tem, né, a questão da ferida da rejeição, do abandono, medo de ser manipulado, que tem a extrema necessidade de controle, a ferida da humilhação e a da traição, que a gente fala, né, medo da troca, da exclusão.
E aí, quando a gente fala na questão das nossas dores emocionais, a gente sempre vai voltar para pai e mãe. E eu reforço sempre a questão de que pai e mãe, né, às vezes a gente julga, a gente, em adulto, nós estamos na postura de vítima ou de estar sempre reivindicando algo para os nossos pais que eles não nos deram. E daí, quando a gente entra um pouquinho na sistêmica, tem né, esse contexto de que, muitas vezes, nós estamos adultos, né, na postura do adulto, mas vivendo essa criança no sentido de que eu queria uma bicicleta e não ganhei, eu queria o chocolate lá, mas o meu pai não me deu. Remoendo. Né? Vivendo do passado, muitas vezes inconsciente, só que isso não nos deixa seguir em frente, olhar para o futuro. E quando a gente vai para a sistêmica entender isso, a gente percebe que, ok, eu vivi as minhas dores do passado, mas a partir de agora, o que eu posso fazer diferente? E aí existem também as quebras de padrões. Quando eu excluo algo do meu sistema que eu não acho legal, eu acabo enfraquecendo. Dentro da sistêmica, a gente trabalha muito essa questão da inclusão. Inclusão das pessoas, né? De que, assim, eu honro pai e mãe, independente de como eles foram, independente de como foi a nossa história, de como foi, né, a nossa vida. Por quê? Porque eles também... existe a função materna e a função paterna, e existe o pai e a mãe. Né? Quando a gente fala pai e mãe, são seres humanos iguais a nós, adultos, que também tiveram lá na infância deles, passaram por alguma ferida, né? Da rejeição, abandono, eles têm a criança deles ferida também. E quando a gente une o autoconhecimento com a sistêmica, o que acontece? Eu digo que a mágica acontece no sentido de, eu entendo que pai e mãe são pessoas normais, né? Que muitas vezes o comportamento deles não é porque eles gostariam de ser assim, é porque dentro da consciência deles, eles são assim, porque eles aprenderam assim. Então, quando a gente expande a consciência nesse sentido de entender que cada pessoa tem uma história de vida, né? Eles também tiveram os pais deles. Vamos lá, um exemplo. Eu venho de né, origem família italiana. Tenho os meus pais tiveram os meus né, os meus avós, os meus bisos, enfim. E aí, vamos lá, de onde vem a família, né? De onde vieram os nossos bisavós? E aí, vamos lá, fome, guerra, miséria, Sim. Tristeza. Então, a gente carrega inconsciente, né, essas emoções também. E a sistêmica, ela vem muito para, junto com o autoconhecimento, para ajudar a gente a ter esse olhar. E, para mim, gente, é mágico, assim, quando eu entendo que o outro tem a história de vida dele e carrega dores emocionais, fica muito melhor de lidar com o outro, de conversar com o outro e de se colocar. Fala-se muito em empatia hoje, né? Empatia, se colocar no lugar do outro. Mas será que as pessoas sabem se colocar no lugar do outro? Ou no lugar delas mesmas. Exatamente. Às vezes as pessoas não sabem. Não sabem. Um pouco sem noção, né? Sem noção. Eu sempre digo, para complementar, eu sempre digo que é uma libertação, Paty. A gente saber conhecer os nossos ancestrais, nada mais é do que a gente libertar eles. Falar para eles que eles têm que se curar, têm que se perdoar. E falar para eles que a gente honra cada um. Porque a gente é quem a gente é hoje através dos nossos ancestrais. Eu tive uma experiência há pouco tempo com constelação e isso transformou os meus passos. Eu estou uma pessoa mais confiante agora porque eu simplesmente descobri quem eram os meus ancestrais, fortaleci, honrei, agradeci e perdoei cada um deles. Porque a gente tem que também saber que isso é algo que a gente tem que olhar. Não adianta fingir que não... eu sou uma mesmo, Paty, que eu nunca dei bola para meus ancestrais. Eu nunca olhei para isso. O que eu excluo, eu enfraqueço no meu sistema. Sim, mas eu nunca olhei para os ancestrais, nunca achei que era importante. E olha que eu estudei espiritualidade 4 anos arduamente, mas eu nunca olhei para isso. E quando eu olhei, eu descobri que eu tinha uma força, uma coragem, além do que eu poderia ter. Porque a constelação, ela mostrou para mim de que existe o inconsciente que a gente carrega, né? Os traumas, os bloqueios,
a violência, a rejeição em si, mas a gente também tem a nossa vida. Então, o que acontece? A gente tem que dizer para os ancestrais, obrigada, mas agora eu vou seguir meus passos. E isso é tão importante, foi muito importante para mim conhecer, porque isso fez eu me libertar, por exemplo, do meu nome, fez eu me libertar dos meus passos, não ter receio de falar o que realmente eu sou, que eu ainda tinha. Eu tinha receio de chorar, receio de mostrar para o mundo quem eu sou, né? Porque eu tenho várias versões, mas todas as minhas versões têm um pouco de mim, porque eu dou gargalhada alta, eu falo besteira, eu falo tudo. Eu sou do 8 a 80 de assunto sério a palhaçadas em geral. Mas a gente tem que saber se colocar em cada lugar. Mas mesmo assim, eu tinha medo de me expor, de falar alguma palavra e a pessoa julgar, dizer, meu Deus, a Indianara é aquela guria escandalosa mesmo. Esse era o meu receio. E aí, quando eu olhei para isso, por ancestralidade, foi onde eu descobri que a minha bisa era índia, que a minha mãe teve uma história de vida bonita, apesar de ter sofrido muito, mas ela hoje proporcionou para mim o amor que ela pode me dar. Meu pai me proporcionou o amor que ele pode me dar. Ele tem os bloqueios dele ainda que está sendo tratado, que bom. Mas hoje sou eu por conta deles. Então, eu libertei meus ancestrais. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E eu acho que isso está sendo bem falado e mostrado o quanto é importante, né? Tivemos agora, há pouco tempo, um filme lançado no Netflix, onde mostrou o quanto é importante a constelação familiar para a nossa vida. Aquilo ali, claro, é uma encenação, não é algo assim tão sério, mas vivendo na prática é mais ou menos aquilo, né, Paty? É transformador. É saber quem procurar, né? Saber quem procurar para Eu sempre falo trabalhar. que a gente não é feito de uma geração só. Não. Nós, hoje, estamos aqui porque a gente tem um pedacinho de cada geração. Se tu for fazer uma árvore genealógica, por exemplo, meu Deus. Vou dar um exemplo de viradas de chaves minhas, assim, tipo, não muito tempo. Eu estava terminando um curso de constelação, né? E a gente precisava fazer trocas, enfim. E aí eu levei alguns temas para outra pessoa facilitar e fui fazer minha árvore. Ok, a Patrícia, os pais delas, os avós, aí os bisavós maternos. Eu sabia os nomes. Quando eu cheguei no biso paterno, eu assim, gente, Cadê? Quem sabe? não sei como é o nome dele. Eu sabia da bisavó paterna, mas o biso eu não sabia. Aí eu mandei mensagem pro meu pai, como é que é o nome dele? Porque, assim, inconsciente, ele estava fora do sistema. E aí, assim, parece algo tipo, né? Ai, Paty, mas isso tem importância, não tem? Dentro do contexto do autoconhecimento da sistêmica, tem. E foi muito legal. Outra virada de chave, muitas vezes, quando a gente fala que, né, nós nascemos, nós acabamos pertencendo a clãs, né? A grupos. E muitas vezes a gente não se permite mudar o padrão. Se eu mudar o meu padrão, eu não vou estar pertencendo a determinado clã. Então, por que muitas pessoas, às vezes, elas têm dificuldades de fazer uma transição de carreira, têm dificuldade de aceitar a questão do sucesso e acaba bloqueando? Porque para eu pertencer, eu preciso estar, né? Eu preciso existir aqui. Então, eu não me permito... Né, exatamente. O merecimento, então. Não me permito questão da prosperidade, dinheiro, trabalho. Então, eu fico enraizado e entra a questão da autossabotagem. E eu vou me autossabotando, porque se eu quebrar o padrão... Gente, na minha família, né, as pessoas são todas professores. São todos, né, professores Isso. ou vendedores. Como eu posso ter sucesso fazendo venda se eles não tiveram? Então, inconsciente, dentro das travas ocultas, eu vou lá, me auto-saboto, volto e continuo. Não, está bom aqui do jeito que está. Então, assim, quando a gente busca o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, a gente consegue ir um pouquinho além, né, para entender que isso são as dinâmicas ocultas que acontecem, que vêm da repetição de padrões que a gente tem, né, dos nossos antepassados. E aí... então é certo ou é errado? Não. São pessoas com consciência naquele momento. Sim. Quanto mais eu busco o autodesenvolvimento,
mais eu vou expandir a minha consciência, mais eu vou entender que eu posso ser diferente, mas posso continuar pertencendo àquele grupo. E tá tudo certo. Tá tudo bem. E a gente acaba se libertando, né? Se libertando, aí descobre a potência, a força, a coragem. E aí, tudo que tu for montar, tudo que tu for fazer, Dá certo. dá certo. Porque primeiro tu sente, depois tu faz. E aí fica a questão assim, nossa, mas e agora? Eu vou ser diferente deles? Vou ganhar mais do que eles? Mas eles trabalharam a vida inteira, ralaram tanto, né? E assim, e aí, agora eu vou ser diferente? Então, vou lá, né? Quando eu não entendo essas dinâmicas, eu me auto-saboto, inconsciente, e volto. Tanto que tem pessoas que ganham muito dinheiro e acabam, né, dando um jeito de gastar, ou que elas estão ali cara a cara com o sucesso, mas acabam recuando. E entra na questão também das nossas dores emocionais. Sim. É que as dores emocionais vão e voltam, né? É assim, ó, quem já passou, eu já passei crise do pânico, crise de ansiedade. Infelizmente, muitas vezes aparecem resquícios. Tu tá de cara com uma situação nova. E o novo nos desestrutura primeiro. O novo traz um medo, ou traz assim uma balança, e aí depois tu começa a estruturar para te pisar. Né? Eu sempre digo isso, o novo para mim sempre desestrutura um pouquinho, que daí, pô, até acostumar a rotina, até tu criar um hábito, até tá. Mas isso pode ser rápido ou não, né? Depende muito do que tu tá passando emocionalmente também. Então tu desestrutura e vai. Aí tu segue adiante, mas só quando tu segue adiante, aquelas frases que vêm na tua cabeça para te desmoralizar, tu acaba não deixando, porque tu fala, não, querido, já passei isso daí, né? Olha só, Sabe, ei. e uma coisa que eu acho legal compartilhar, não adianta eu buscar o autoconhecimento se eu não observar o ambiente aonde eu estou inserido. Sim. E as pessoas que eu quero andar também, né? Exatamente. Tudo isso tem tudo a ver. Porque assim, ó, a partir do momento que tu decide com quem tu quer caminhar, tubarão anda com tubarão, né? Pássaro anda numa manilha de pássaro, não E adianta. a frequência, né? A energia. É Se totalmente eu estou diferente. com pessoas que só vivem Mas eu acho lamentando... isso é uma coisa meio que automática, porque quando a gente começa a ter essa expansão de consciência, a gente vai automaticamente mudando o nosso ciclo de amizade. Até porque algumas que não estão no mesmo nível de consciência nosso, elas Elas estão acabam se afastando? se afastando. É automático. E aí o movimento que a gente faz, né, que tipo, vocês fizeram um movimento e a gente está aqui hoje, Sim. falando do quê? De autoconhecimento, de autoconhecimento, que é um tema que a gente tem em comum. Sim. Então, por conta desse movimento, dessa vibe, a gente se conectou e se Sim, aproximou. exatamente. Então, tem muito isso, né? Então, É. quando a gente faz essa troca tudo à nossa volta. Sim. E o universo faz questão. Ele faz questão, cara, de te mostrar que aquele ciclo de amizade, ou amizade, ou relacionamentos em geral, não faz mais parte do teu ser, te mostrando passo a passo. Ele não causa briga. Olha só, ele não gera briga. Ele é tão inteligente, a energia que a gente emana é tão inteligente que não causa briga, não causa atrito, não causa indignação, não causa nada. Automaticamente as pessoas vão se afastando e vão ainda torcendo pelo teu sucesso. Nossa, tu tá muito bonita, mas não consegue chegar perto de ti. Por quê? Ela não expandiu a consciência dela. E ela não é menos ser humano ou mais ser humano do que tu. É só porque ela tá no passo de evolução dela um antes de ti. E tu tá um acima dela. Mas não significa que tu é pior ou melhor. Né? Então, assim, a gente também tem que entender isso. Porque eu sofria muito com isso, com a troca de ciclo de pessoas. Principalmente com as minhas clientes. Isso era uma dor minha que vocês não têm ideia, gente. Eu sofria tanto que eu falei, meu Deus, eu gostava tanto dela. Eu fiz tanta... A gente tinha uma conexão, uma amizade. E do nada a pessoa não é mais minha cliente. Sumiu. Como assim? Ela nem deu tchau pra mim. Nem me avisou. Nem se E despediu. eu falava, e detalhe, né? Eu queria satisfação. Vocês não têm ideia. Eu queria satisfação. Eu queria... criança reivindicando amor. Eu queria satisfação. Eu queria satisfação. Por que tu não fez mais unha comigo? Como assim? Eu mandava mensagem. Eu me humilhava. Eu falava assim, quero satisfação, porque tu não faz mais unha comigo. E hoje eu falo, nossa, que bom que a pessoa não deixou de se cuidar. Que bom que a pessoa não está aqui mais comigo, mas está lá se cuidando, está se valorizando, está enaltecendo a sua beleza. Porque fazer unha vai além de esmaltar vai além de esmaltar, vai além de escolher um esmalte,
Fazer as unhas é enaltecer a tua autoestima. Enaltecer a tua beleza que tem dentro de ti. É se Porque cuidar. é se A cuidar. gente tem É o que ter. autocuidado, né? É É o o autocuidado. autoconhecimento, é o autocuidado, a autorresponsabilidade. O auto é nosso. É. E quando que, É o que a gente auto-amor. faz isso, né? Hoje a gente é meio que multifunções. A gente acaba Sim. sendo empreendedora, trabalha fora, é mãe, é esposa, é filha, é tudo, né? São E várias aí, funções e que a quando, gente acaba, né, e quando nós tem que podemos ser exercer. nós? Quando nós temos um tempo para nos cuidar? Exatamente. Aí, quando a gente nota, a gente sempre é a última. Ou nunca faz. Na verdade, Aí tu muitas só- vezes não fica nem em último lugar, né? É algo esquecido Esqueci. no meio daquela multidão. Uhum. É, De dar sobrecarga. Porque daí tu olha assim, meu Deus, evento, nem fiz nada, vou só pentear meu cabelo. Porque muitas vezes eu me deparava com isso. Para vocês terem ideia também, eu não era nada vaidosa. Nada, eu atendia esse cliente de qualquer jeito. É tipo, só botava uma roupa comum. Eu não me prestava atenção no meu posicionamento. No posicionamento que eu queria. Eu falava, vou fazer unha, né? Tu botava uma roupinha normal. E aí, depois que eu comecei a trocar, a desenvolver a mentalidade, a me conectar melhor comigo, eu comecei a desenvolver também um posicionamento de imagem, né? De como eu quero ser vista com cada cliente, com cada pessoa que anda do meu lado. Porque estava começando a mudar meu ciclo de amizade, o meu ciclo de pessoas, mas eu estava andando ainda toda estranha. Tipo, não me autocuidava. Eu não estava ali. Eu cuidava de todo mundo, não cuidava de mim? Como assim? Né? Aquela coisa, ai, meu Deus. não faz muito sentido também, né? É, Tu não. tem que estar apresentável. Exatamente. É imagem, é beleza, então como? Até É a como mesma aham. coisa, né? Ah, é uma pessoa que dá mentoria de autoconhecimento, mas não se conhece, não Perturbada. tem um nível de consciência, é É meio perturbada. perturbada, né? Exatamente. Né? Meu Tipo, Deus. chega e Fala fala, coisa faz com a coisa. mentoria comigo. Não, por que não? Como assim? Sim, como assim? Então, Tá louca? Hã? Não tem sentido. Então, a Não. gente tem que... Tem que ter a congruência, né? Isso, Tem que exato. falar e o fazer. Exatamente. Tu tem que agir, tu tem que fazer, porque daí assim tu vai motivar quem está perto de ti também a fazer. Então é meio que o ciclo que está perto da gente, novo, ele faz isso automático. Ele automaticamente faz isso, faz tu se olhar, faz tu te fazer assim, ó, meu Deus, eu acho que eu vou lá em casa trocar de roupa, sabe? Eu vou estar em tal lugar, então hoje eu penso antes, hoje eu vou atender tantas clientes. Então eu já trabalho a gestão de tempo, tipo assim, vou preparar tudo para receber elas e estar bonita também para recebê-las. Porque assim, a cliente se sente especial. A cliente se sente assim, ó, nossa, a Índia se preparou para me receber. Eu já ouvi isso de E eu vou muitas dar clientes. uma cutucadinha, eu vou além, tá? É também para receber a cliente, mas para te autoacolher, né? Porque é sempre a questão, eu me preparo e me arrumo para o outro. Quando, na verdade, não. Eu vou me arrumar, né? Sim. Estou pronta, arrumada para mim. Para Sim. eu me olhar no espelho e dizer, uau, Sim, né? aquele Que arraso. foi E dá aquele um up primeiro também, né? Sim, mas foi aquele primeiro ponto que eu coloquei. Quando você intenciona o seu dia como você deseja receber o seu dia, nada mais é do que você receber tudo aquilo que o universo traz. Então, como que eu quero receber as minhas clientes? Como que eu quero como que eu quero que vocês me olhem, como as minhas amizades me olham? Como que eu quero receber? Como que o meu dia quer ser? Como que eu quero receber meu dia? Então, ali, no primeiro ponto, eu já intenciono tudo isso. Tudo isso que tu falou. Porque, sim, eu mereço estar assim, porque o mundo merece me ver assim. Porque eu sou assim. Então, eu já intenciono dessa maneira. Então, todas as clientes que me olham dessa maneira, me olham, nossa, Índia, tu me separa. Onde é que tu vai? Tu tá bonita. Eu estou aqui pronta para te receber. Essa é a frase que eu sempre falo. Porque isso é uma questão de trazer também a conexão automaticamente. A cliente se conecta na hora e fala, nossa, que importante que eu sou para a Indianara. Que importante que eu sou para a Índia. Ah, meninas, vamos se reunir hoje. Nossa, que importante que as meninas são para mim. Então, essa autorresponsabilidade que a gente acaba criando por conta do autoconhecimento, nos traz isso também. Todos os pontos a seguir, todos os passos. Porque saber onde a gente quer chegar, a gente também tem que saber trilhar o caminho. Então, tu sabe Respeitar o processo também. Exatamente. Tu sabe onde que tu quer chegar? Sei. Qual é o teu próximo passo? E muito fala, cri. Não, eu sei o próximo passo. É isso, isso, isso. Então, saber onde a gente quer chegar é o primeiro passo para tudo. Para a gente se conhecer, para a gente transitar na carreira, para a gente estar numa nova roda de amigos. Porque tu tá conhecendo pessoas novas, mas tu também tem que saber conversar. Tu não sabe conversar, então ouve. Fala, ouve mais, e aí depois tu contribui.
para que isso faça você crescer também dia após dia, né? E tu saber se colocar em todos os lugares. Que eu acho que assim a gente é bem recebido em tudo. No final das contas, quando a gente acredita na gente mesmo, né? Que nem você vai intencionar que vai ser um bom dia. Aham. Tu tá já acreditando que vai ser. Sim, E acaba sendo. sim. Né? Quando você acredita que você é uma boa profissional, claro que tem que ter, né, a questão Tu tem que fazer, tu tem de que fazer fazer. sentido. Eu estudo, eu vou Aham. atrás, Tá congruente mas com eu acredito que eu sou e que eu posso ajudar a servir, Sim. né, o próximo com aquilo que eu estou disposta a ensinar e a aprender. Então, o acreditar também é muito. Tem gente que acredita que não é boa naquilo. Ela não vai ser. E aí Por ela não mais age, que- é. aí não age. Porque assim, ó, não adianta, tanto positivo quanto negativo. Ah, eu quero que o meu dia seja bom, mas eu vou ficar sentada no sofá esperando o dia ser bom? Ou eu vou caminhar para que o Sim. dia seja bom? É se agir. colocar em ação. É, né? lógico, o movimento gera movimento. Então, assim, ó, eu quero que o meu dia seja muito bom, não tenho cliente na agenda, então eu vou trabalhar outras coisas, eu vou trabalhar outras áreas que podem atrair esse cliente. Ou até olhar por que eu não tenho cliente na agenda, né? Então, é olhar para onde a gente não tem. O que que é isso? Aonde está faltando? Qual a falha? Qual a falha? Ah, então eu vou trabalhar. Eu não estou muito bom no marketing, então não sei fazer marketing, então eu vou dar uma olhada. Vou dar uma estudada no gratuito e aí vamos fazer o marketing bom. Ah, minhas clientes estão tudo... Ai, pandemia, né? É a maior desculpa que eu escutei, né? Em toda a face da Terra. Pandemia, não tem cliente na agenda por causa da pandemia. Não. Você não tem cliente na sua agenda porque você não intenciona que os seus clientes te procurem. Isso é fato. E você não está se movimentando. Ah, não tem cliente na agenda? Vai treinar. Vai treinar uma técnica que tu quer nova. Vai estudar para que tu se habilite a algo novo. Vai fazer algo diferente para Vai que fazer tu algo tenha um diferente. diferencial das outras. Exatamente. É para sair do piloto automático da rotina, né? Sim. Exatamente. O cérebro acostumou com aquilo, faça algo diferente para quebrar aquele padrão e começar algo novo, começar algo diferente. Somos Exatamente. seres em evolução. A gente não pode, né? Ah, eu tenho tal profissão e vou morrer fazendo daquele Exatamente. jeito. Não. Não, a gente As coisas vive... evoluem, a gente tem que acelerar. Hoje, com a internet, as coisas são muito mais rápidas do que antigamente. Exatamente. Então, o que tu fazia o ano passado já não pode Já ser não igual é esse igual, ano. né? Então, não tem dá. que... Até porque, né, viemos de uma era que era industrial e já entramos, na verdade, na era digital, né? E é por isso que muitas vezes a gente olha para a criança assim, cara, essa criança Já nasceu mexendo no telefone? né? Sim. É porque, assim, estamos na era digital e a gente vem muito moldado em caixinhas, né? Sim. No sentido de que, a Paty, ela, sei lá, tá dentro dessa caixinha e agora ela precisa viver o resto da vida dela moldada naquela forma de caixinha. Não. Existe hoje a tal da né? Somos seres multipotenciais. Ainda bem. E a gente pode ter várias funções, várias empresas, várias... Isso é muito claro que bacana. tudo do teu nicho, né? Desde que seja o teu nicho, desde que isso Dê faça... conta para fazer bem feito. E, né? e faça Reconheça sentido os pro teu teus talentos. dia. E faça sentido pro teu dia a dia também. Porque não adianta... Eu sou manicure. Não adianta eu dar um curso de roupa. Não adianta dar um curso como tu vai se preparar. Não adianta. Eu tenho que evoluir eu tenho que evoluir e fazer aquilo ali. O que eu tenho que evoluir em referente ao ser manicure. Então, o que eu posso, como manicure de 13 anos de profissão, como que eu posso fazer para levar sabedoria para as pessoas? O que essa minha experiência me trouxe? Não adianta eu abrir uma loja de roupa, né? Não adianta eu abrir uma loja de sapato. Pode ser que eu venda muito, porque esses anos todos de experiência com pessoas, que é o mais difícil, né? Que lidar com pessoas, pode ser que eu venda muito, mas eu não vou ter o sucesso, porque eu não trabalhei a vida inteira nisso, né? Então, eu não tive uma experiência para falar disso. Então, fazer algo sem experiência também a gente sai da zona do conforto total, mas a gente acaba saindo também como que eu posso dizer? Do caminho... Me perdi. Trajeto, caminho. É porque daí não faz sentido. É uma coisa que eu quero dizer que, tipo, não faz sentido. A gente tem que se ensinar. Tipo, o meu propósito hoje é desenvolver pessoas para serem manicures melhores. Mas, para ensinar elas a serem manicures melhores, não adianta eu ensinar só uma técnica. É nisso que eu queria chegar. Tipo, não adianta só eu ensinar elas a fazer uma unha bem feita. Eu tenho que ensinar elas a se desenvolverem também como pessoas.
tenho que ensinar elas também a terem uma mentalidade de profissionais de sucesso. Eu tenho que ensinar elas que elas têm que se posicionar como profissional, que elas têm que intencionar o seu dia. Senão, elas vão receber somente as clientes que tiverem, que vierem à toa. Na entendeu? realidade, a gente que trabalha com produto ou serviço, a gente acaba atraindo o tipo de cliente que a gente é, Isso. né? Se eu não tenho um posicionamento legal como manicure, como mentora, eu não vou atrair um público legal para mim. Sim. Então, eu tenho que ter essa segurança, eu tenho que acreditar que eu sou boa naquilo, para que eu possa trazer pessoas também, né, que possam ser como eu estou ensinando. Exatamente. Né? Com segurança. É o pensar, mas também o sentir, né? Isso. Eu estou pensando, acreditando, mas como eu estou vibrando também, né? Exatamente. Tem que ter O esse vibrar padrão. tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido, porque não adianta, a gente atrai aquilo que a gente transmite. É. Então, assim, se você transmitir só, tá bom, deixa vir quem quiser, não vou fazer nenhuma postagem, não vou ligar para ninguém. O que vier é lucro, né? O que vier é lucro. Que não é, né? Não é nada. O lucro vem bem depois do que a gente faz. Ou seja, o lucro, até chegar no lucro, olha, demora. O trajeto, Demora. a jornada é grande. E aí, isso é uma das coisas que eu pontuo muito, eu acho, e eu fico indignada. Isso que me deixa indignada é essas coisas de o povo querer tudo pronto, de achar que é uma fórmula mágica, de achar assim, ó, vou vender um curso, você vai ganhar 5 mil reais no mês, né? Não, você vai ganhar. E tá aí. Aí o curso é 2 mil, não é? Aí por que a gente não fala, faz o seguinte, me presta os 2 mil, então, para eu pagar teu curso. Já que você tá me garantindo que eu vou ganhar 5, depois você me dá só 3. Sim, exatamente. Ué, não é? A matemática é fácil, né? Os passos, o processo, a caminhada longa, a árdua, a desafiadora, ninguém conta. É muito isso. O que dói, ninguém conta. É que todo mundo quer colher sem plantar. Exatamente, E não dá. Ou então ir lá e colher lá na... não vê o corre, né? Meninas, assim, ó, eu acho que a gente teria mais não sei quantas horas aí para falar, porque são 2 assuntos, assim, que eu gosto muito. Para mim, tá totalmente ligado ao autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Mas eu acredito que agora que a gente se conectou e fez esse movimento, vão ter outras oportunidades. Com certeza. Eu queria deixar claro aqui que a Ed era para estar aqui junto com a gente. E, infelizmente, ela teve um problema de saúde, não muito sério, mas foi algo urgente. Então, ela teve que fazer uma cirurgia hoje. E ela está aqui com a gente. Ela não estar aqui hoje foi por um motivo mesmo de saúde. Mas eu tenho certeza aí que numa próxima oportunidade ela também vai estar aqui para contribuir com a gente sobre o autoconhecimento. Para encerrar, fala para mim, cada uma de vocês, deixa uma frase motivacional, um mantra, alguma coisa que vocês levam com vocês assim, sabe? E que para vocês fazem todo sentido. Eu falar isso, eu pensar isso diariamente faz todo sentido para mim. Ih, não estava no script, né? Ficou o grilinho agora. Você viu o silêncio, né? Gri. Eu sei. Primeiro você sente, depois você faz. Recomece. Sempre pelo primeiro passo. Sentir, depois seguir. É que, na verdade, são tantas frases que acabam, né? Mas sempre tem uma que vibra mais, Paty. Sempre tem uma. Não, eu digo que ao longo, dependendo do meu estado emocional, vai vir uma frase que vai fazer sentido naquele momento. Né? Eu acredito que, assim, né? Não vou trazer frase, tá? Mas vou deixar Deixa um recado para nós, uma então. mensagem. Na maioria das vezes, nós acreditamos, principalmente quando emocionalmente nós não estamos bem, que a gente pode dar conta de tudo e que a gente consegue sair dessa tristeza, dessa dor, sozinho. Quando, na verdade, 99% das vezes a gente não consegue sair sozinho. Né? Então, assim, que a gente tenha sabedoria para olhar para as nossas dores com amorosidade. E buscar ajuda. Que a gente saiba acolher, né? Honrar toda a nossa história e entender que não é ser fraco buscar ajuda,
que, né, porque eu estou mostrando as minhas vulnerabilidades, que as pessoas vão me olhar de um jeito diferente. Então, assim, eu acho que para fechar e encerrar, né, que a gente tenha amorosidade para olhar para as nossas dores e que a gente tenha consciência, sem o julgamento, de entender que é possível, sim, sair delas. E muitas vezes a gente precisa de ajuda e isso não é feio. Não é errado. Eu acho que ninguém faz nada sozinho. Não. Né? A gente precisa de pessoas. A gente precisa de Então, pessoas, seja para exatamente. ajudar, seja para sair de uma situação. Então, a gente tem que estar. O que a gente precisa ficar atento é quem são essas pessoas à nossa Exatamente. volta. São pessoas que vão nos elevar ou são pessoas que vão nos botar mais para baixo? Exatamente. Que às vezes Aí. a gente nem está num padrão vibracional tão ruim, mas as pessoas à nossa O volta meio. faz com que a gente esteja Exatamente. num nível mais baixo do que a gente deveria. Então, é prestar atenção nisso, né? Exatamente. Quem são as pessoas? Com quem a gente está compartilhando o nosso dia, as nossas Exatamente. dores? Exatamente. E o primeiro... E o saber aonde a gente quer chegar é o primeiro passo até para a gente escolher quem são essas pessoas, né? Porque a gente lida com... A gente vai se sentir... A gente vai sentir que quando a gente chega com uma novidade ou com uma ideia de colocar no papel, essa pessoa vai te motivar, vai te trazer mais ideias para poder complementar e melhorar a tua ideia. Ou ela vai dizer, ai, tu é louca. Para que mais uma ideia? Vai ficar no teu trabalho onde que tu já está. Né? Então, quantos de nós já não ouvimos isso? Né? Quantas de nós já não ouvimos? Eu cansei de ouvir. Então, hoje, eu sempre digo que eu desisti. Por isso que eu tenho essa carreira hoje, porque eu desisti. Eu desisti de olhar, de ouvir essas pessoas que só reclamam, que só me botavam para baixo. Desisti de pensar que eu não ia conseguir sustentar meu filho sendo manicure. Desisti de pensar. Eu desisti de ouvir a concorrência, de ficar olhando só para a concorrência. Eu desisti. Porque quando a gente desiste de olhar para tudo isso e começa a olhar para a nossa carreira, para o nosso potencial, é onde a gente vai crescer. Então, Quando o outro fala que a gente não vai dar certo, não vai conseguir. Isso é uma visão dele. É a incapacidade dele. Ele fala exatamente. que a gente não vai conseguir porque ele não consegue. Sim. Porque ele não quer sair E aí dessa agora zona de talvez venha aquela conforto. frase, né? Se você pensa, né, que pode ou que não pode, de qualquer maneira, né? Você está certa, né? Sim, né? Vai do que a gente acredita. Exatamente. Voltando nisso. Meninas, muito, muito, muito obrigada. A Indianara é aqui de Floripa mesmo. Então, assim, eu agradeço pela disposição. Mas a Paty, gente, ela veio de Nova Veneza. De longe, muito longe, gente. E eu estou muito feliz que ela se dispôs, andou ali mais de 200 quilômetros. Sei que para ela foi também quebrou uma barreira Quebrei. hoje, entendeu? Veio de lá aqui sozinha, dirigindo e falando no Novo Ciclo Podcast, vou participar. Então, eu estou muito feliz que você tenha vindo, da tua participação. Com certeza, contribuiu muito para o nosso bate-papo. Acredito que a espiritualidade e a forma sistêmica, né, dentro da constelação, são assuntos, assim, que se conectam demais. Muito. E a gente conseguiu aí passar para as pessoas que estão nos assistindo e que ainda vão nos assistir, algo que possa ter contribuído para o desenvolvimento pessoal aí de cada um. E você curta, compartilha, se inscreva no canal, faça com que esse conteúdo legal chegue a mais pessoas. Passem aí as redes sociais de vocês e a gente finaliza falando dos nossos patrocinadores. A rede social de cada uma? Meu é Índia Correia, Instagram. E o Instagram do salão é Unhas de Maria. O meu Instagram, @, Patrícia Frigo, no finalzinho, _. Tá ótimo. Então, assim, ó, precisando do auxílio das duas, do serviço trabalho, segue lá, eu tenho certeza que vocês vão adorar. E, mais uma vez, muito obrigada. Uma boa semana para vocês e gostaria de agradecer aí os nossos patrocinadores. Nosso patrocinador oficial é Grupo JBA, distribuidora de produtos para piscina, a Guiar Sul, que é do Grupo JBA, a Magi Seguros, que é uma das nossas patrocinadoras oficiais também, e procure pela rede social, a Magi com certeza vai te auxiliar na parte de seguros. E os nossos apoiadores, que é a Alica, onde eu faço as minhas unhas, não vou mostrá-las, que ela fica doida comigo na semana que eu não vou. Restaurante Salsa com Pimenta, a Cá Lembrancinhas e também a nossa querida Vanessa Estética Facial.
Então é isso, gente. Muito obrigada. Uma boa semana aí para vocês. Tchau, tchau.